Olá, nós estamos iniciando o programa Assembleia Convida e hoje nós vamos conhecer a história, a trajetória dos sobreviventes da bomba atômica que estão vivendo no Brasil. E nós estamos aqui com a honrosa presença do Takashi Morita, 93 anos. Nós estamos também aqui com a honrosa presença da Junko Watanabe, da Yasuko Saito e também do Bokuara, né, que são sobreviventes e pertencem a uma associação de sobreviventes da bomba atômica que tem feito um grande trabalho na área da cultura da paz, né, divulgando a cultura da paz, fazendo palestras em escolas, em várias instituições. E esse movimento é um movimento muito importante aqui no Brasil, tem ajudado muito na difusão da cultura da paz, da tolerância, que é algo que nós buscamos muito, principalmente no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa entrou nesse movimento já há mais de 20 anos. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que tem livro sendo lançado. O Takashi Morita é nome de uma ETEC, de uma escola pública aqui na região de Santo Amaro, a ETEC Takashi Morita. Ele já foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo com o título de cidadão paulistano. Ele tem uma história muito interessante porque ele estava no dia 6 de agosto, exatamente no Japão, quando foi lançada a criminosa bomba em Hiroshima. Foi um dos momentos mais tenebrosos da história mundial, né, que devastou Hiroshima e depois em Nagasaki também, mas ele vai contar um pouquinho. Ele estava lá, ele vai contar um pouco da história, mas também estavam lá tanto a Junko Watanabe como também o Bokuara, que também eram crianças ainda, né? A Junko tinha 2 anos e o Bokuara 5 anos de idade. Mas, Morita, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que foi aquele momento, quando a bomba foi lançada em Hiroshima. O senhor estava fazendo o quê? O que o senhor sentiu? O senhor tinha a dimensão, a clareza do que estava acontecendo? Aqui na época, eu já 21 anos, polícia militar, soldado japonês. Dia 6 de agosto, muito tempo bom, andando na rua, 1.300 metros de lugar, manhã 8h15, pegou na bomba atômica. Esse é muito forte de sol, 10 metros de frente vai cair. Depois se levantou, quentinho, já passou tudo de cima. Esse depois, casa, tudo quebrado. Esse soldado, faz favor, dentro de casa tem criança, mamãe também. Oxe, vai lá, tirei, salvou, começou fogo. Mais 1 minuto se atrasou, queima. Isso aconteceu esse dia. Eu não esqueço. Graças a Deus, salvou muitas pessoas. 2 dias eu fiquei dentro de Hiroshima. Também, sabe, porque na época polícia militar, muito forte. Por isso, até hoje também, 93 vivos. Maioria, comida não tinha na época, maioria morreu. Essa guerra sempre aconteceu. Eu já, esse tempo, pensar, esse jeito falo, tudo machucado, pessoa, tudo, sangue, tirou, rida, tudo, cidade inteira esse morreu. Esse falando, vingança da América, soldado, esse tudo falou, morreu. Esse, na época, eu deixo tudo americano, eu mato. Também, esse pensamento, mesmo dia eu sarou. Esse guerra culpado. Guerra não tem morto nada. Esse pensamento tem,
Depois, 11 anos, vem passar aqui no Brasil. Graças a Deus, até hoje, precisa da mundo paz, pensamento, vai falando mesmo. Morita, a sua família sobreviveu? Você tinha irmãos? Papai, mamãe e irmão, tudo estava na Hiroshima também. Não é cidade, interior de Hiroshima. Por isso, vivo mesmo. Também, meu pai e mãe também, eu, filho, Takashi, não estava na Hiroshima, pensamento tem ainda Tóquio. Eu já uma semana antes chegou na Hiroshima. Não avisou nada, papai e mamãe. Por isso não veio Hiroshima. Por isso, esse pai, mãe, irmão, família, tudo não entrou em Hiroshima, não pegou nada de radiação. Por isso, graças a Deus. 2 dias depois, dia 9, eu ao hospital entrou. Na época, interior de pai e mãe morava lá, essa pessoa passou frente. Esse encontrou eu, Hasaburo e filho, Takashi. Agora interior não vai ao hospital. Por isso, o hospital interior fora de Hiroshima. Esse passou, eu, graças a Deus, salvo tudo. Acontece mesmo, né? Muito bem. Bocoara, você tinha 5 anos na época? Sim. Você tem alguma lembrança desse momento, desse dia, ou dos dias seguintes, dos anos seguintes? Eu lembro. Aquele dia, em casa, mãe trabalha obrigatório de governo. Irmã colegial também, manhã cedo saiu de casa. O pai foi no escritório. Entrou no escritório, depende, muito claro. Aí, pai puxou mim, colocou embaixo da mesa, depois agachou em cima de mim. Aí, na hora, algum explodiu muito grande. Aí, na hora, junto com vento muito forte, escritório naquele tempo, casa de madeira, voou tudo. Aí depois, madeira, tudo caiu em cima da mesa. Aí, poeira calmou, pai levantou, depois ele puxou, olhou, costa do pai, tudo sangrado. Eu também ainda tenho vidro cravado, também sangrado. Aí, nós, atrás do Rio Grande, aí, foi na Rio, lavou corpo, tirou vidro. Aí, essa hora, olhando Hiroshima, já Hiroshima, tudo fogo. Também, fumaça subindo, muito forte. Aí, pai e eu voltou casa. Casa, tudo chão. Vizinho, também, telhado voou atrás de casa. Mas, só único, 2 casas, não tocou fogo. Já beirada, tudo fogo. Aquele epicentro em casa, 2 quilômetros. Na hora tocou fogo, muito temperatura alta. Aí, daqui a pouco, céu escuro, chuva negra, gota grande, caiu, eu vestido branco, tudo manchado. Mas chuva há pouco tempo. Depois, aquele dentro de fogo, muita pessoa assim, braço dobrado. Por que braço dobrado? Queimou, pele deslizado, pendurado, corpo também. Mas todo mundo assim, quero água, andando quase o dia inteiro. Bocoara, sua família sobreviveu? Eu e pai, mãe, irmã,
depois, dia seguinte, nós foi cidade procurando, mas dentro da cidade, muita pessoa carbonizada. Bonde também queimado, dentro, montuado, corpo carbonizado. Olhando o rio, muita pessoa boiando, aí, margem do rio, muita pessoa amontoada. Tá. Dia, terceiro dia, aquele, muita pessoa morta, já barriga grande, gás encheu. Cidade inteira, cheiro muito ruim. Eu, pai, foi no interior. Certo. Junco, Sim. você tinha 2 anos, não é? É. 2 anos. Acho que você não se lembra Não. do dia, mas nos anos seguintes, como você foi crescendo, você ainda ficou um tempo no Japão, né? Aí, como que você viu as consequências desse crime que os Estados Unidos cometeu contra o Japão? O que você presenciou? O que você vivenciou após a queda da bomba? Porque eu não sabia era vítima de bomba atômica, né? E 25 anos de idade eu cheguei aqui no Brasil e depois de 13 anos, 38 anos de idade eu voltei. Esse dia meus pais falaram, você era vítima de bomba atômica. Então meu pai falou quando aconteceu esse dia. Eu estava muito de barriga forte e quase morria. Meus pais já Junco vai morrer. Está pensando assim, mas graças a meus pais, eu estou viva até agora. Então, 60 anos de idade, Sr. Takashi convidou a ajudar na associação, então eu não sabia de nada sobre bomba atômica. Então, mas eu já ouvi a testemunha da Bonko Hara e Sr. Takashi, muitas pessoas que estão falando, eu já senti o que é. Eu procurei no escritório deles, está muito enquete, está escrevendo o que aconteceu, aquela vítima de bomba atômica que escreveram. Eu vi, muitas coisas entrou na minha cabeça, o que aconteceu esse dia. Então, depois, muita gente não fala, muita gente morre, então, quem que vai continuar mostrando o que é bomba atômica? Então, um dos vítimas de bomba atômica tem que fazer uma coisa. Eu ajudei e senti o que a gente vai acontecer aquele dia. Eu senti muito. Esse sentimento eu estou falando agora, escola, muitas coisas. Mas americano deixou cair na bomba, mas guerra que aconteceu assim. Ninguém quer matar outros países. Então, eu acho que passo muito importante. Essas coisas nós movimento da associação está fazendo. Então, Yasuko, você que é filha do Morita, né? Você não estava lá, logicamente, que você já nasceu depois, não foi isso? Eu queria que você falasse um pouco da associação, que você acompanha bastante o trabalho que eles têm desenvolvido, você tem ajudado muito na organização, né? Primeiro falando o nome, é uma associação, né, para a paz, sem dúvida nenhuma. E como que ela se formou, o que ela vem fazendo hoje aqui em São Paulo e no Brasil? Em 1984, juntou alguns sobreviventes da bomba atômica em São Paulo para fundar uma associação das vítimas de bomba atômica no Brasil. O objetivo principal também era trazer o benefício que os sobreviventes no Japão recebiam do governo japonês. Esses benefícios estavam limitados para pessoas que moravam no Japão, que não é uma coisa justa, porque depois que terminou a guerra, muitas pessoas, muitos sobreviventes saíram do Japão, né? Uns para voltar para sua cidade, sua pátria, porque nós temos na associação registros de brasileiros nascidos que sofreram bomba atômica, né?
em Hiroshima e Nagasaki porque eram filhos de japoneses. E na época estavam, por alguns motivos, no Japão e com o início da guerra não puderam voltar para o Brasil. Então, essa situação existe no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países também. E o governo japonês, depois de 12 anos do término da guerra, sentindo a necessidade da assistência para esses sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, começou a ter um programa de assistência. Só que ficou limitado aos que moravam no Japão. E em 84, as pessoas que moravam em São Paulo reuniram e formaram uma associação para trazer esse benefício. E, ao mesmo tempo, realmente sentimos a necessidade de divulgar esse fato para que a humanidade não pudesse, assim, não precisasse repetir o mesmo erro. Né? Então, em 84, formamos, e no início era associação limitada aos sobreviventes. Então, toda a diretoria, todos os membros eram sobreviventes. A única que não era sobrevivente, mas eu sou da segunda geração, que fez parte e que faço parte até agora, sou eu, porque tem a parte de português que eles tinham necessidade, então eu estou ajudando desde então. Você é a tradutora, você faz a intermediação. Sim, certo. Porque tem muita dificuldade com a língua ainda, certo, né? Com a língua portuguesa. Apesar de estar morando muito tempo, né? Agora, assim, outro motivo também realmente era divulgar essas histórias. E, aos poucos, meu pai e outros sobreviventes foram convidados a fazer palestras. E no início, assim, nós não sabíamos a repercussão que poderia isso ter, né? Mas depois de uns 15 anos da associação, apareceu um professor, um rapaz novo, professor de história, e falou para nós assim, olha, hoje eu vim aqui pedir outra vez fazer o depoimento na minha escola, na minha classe. Por quê? Porque quando eu fui estudante secundário, eu vi a palestra do Sr. Morita. E eu fiquei tão comovido que a minha vida mudou. E agora sou professor de história, eu gostaria que meus alunos tivessem a oportunidade. Aí nós tivemos a certeza de que essas mensagens podem ser transmitidas, né? Então, assim, aí esse movimento Você está falando do professor André, né? O professor André? Não era ele, mas era um outro professor. É um outro professor, né? Mas, assim, aí também nós conhecemos logo depois o professor André, que agora faz parte da nossa associação, ele é diretor da nossa associação. Que tem divulgado bastante o trabalho de Sim, vocês, bastante, ajudado bastante. E com ele o senhor, que trouxe, com o senhor. Inclusive foi ele que trouxe a proposta de vocês aqui para a Assembleia Legislativa, foi ele que fez o primeiro contato, né? Eu diria que ele foi o responsável também pela homenagem ao Morita na escola da ETEC, né? Porque ele é professor da ETEC, professor da rede estadual, agora é mestre em História, né? Defendeu agora a dissertação dele de mestrado dele, e ele tem dado uma grande contribuição na divulgação desse trabalho de vocês. Com certeza. E nós temos aqui na Assembleia, graças ao senhor, né, um espaço para a paz, né? Exatamente. Fala um pouquinho para o telespectador desse espaço que vocês inauguraram no ano passado, né? Que nós inauguramos aqui, que tem um quadro, explica para a gente. Esse espaço para a paz que nós temos aqui na Assembleia é graças à Dona Junco também. A Dona Junco, estava com 2 anos quando sofreu a radiação da bomba atômica, era vítima da chuva negra. E depois ela conheceu a história da Sadako Sasaki, que é uma menina símbolo de paz do Japão. Ela também foi vítima de bomba atômica com 2 anos e com 12 anos ela teve leucemia e faleceu, né? E a luta dela para poder sobreviver, para assim, sonhar em sobreviver, era muito grande. E as colegas da escola da Sadako fizeram uma homenagem e fizeram uma estátua. E ela conheceu o irmão da Sadako, né? Num evento lá da ONU,
E ela realmente identificou, né, com a Sadako. E aí o irmão do Sadako prometeu e doou para o Brasil um suru, aqueles passarinhos dobradora de papel, que um dos últimos que ela tinha feito no leito da morte. E aí nós recebemos e nós estávamos procurando algum espaço digno para deixar esse símbolo para a sociedade. E aí nós, graças à sua ajuda, nós conseguimos esse espaço e esse símbolo está depositado aqui. E nós temos também um quadro pintado por uma vítima de bomba atômica de Nagasaki, ele é artista plástico Kaoru Ito, que simboliza muito bem, né, o desejo dos sobreviventes pela paz. Uhum. Então é só explicando para o telespectador que tanto o quadro como também a urna, né, com Sim. os surus, Sim. estão aqui no espaço, chama Espaço pela Paz, e é um lugar de visitação pública. Escolas visitam, pessoas que visitam e frequentam a Assembleia Legislativa têm acesso a esse espaço, tem uma placa explicando tudo isso que você falou aqui. Então todos estão convidados a conhecer o Espaço da Paz, que faz uma homenagem aos sobreviventes da bomba atômica, que faz um alerta também, Sim, né? Um alerta de que essa questão da energia atômica, ela coloca a humanidade em perigo, né? É melhor a gente refletir mais e faz a denúncia, lógico, do que foi esse tenebroso episódio da história mundial, esse ataque norte-americano. A gente fala, não foram os americanos, né? Os norte-americanos, né? Os Estados Unidos da América, que foram responsáveis por esse crime hediondo, esse crime humanitário contra o Japão. Mas voltando à associação, hoje quantos membros ainda são associados à associação? Eu digo sobreviventes da bomba atômica. Sim. 93. 93. 93, a mesma idade do Takashi Morita, ele tem 93 anos, Isso. né? E tem 93 sobreviventes. 93 sobreviventes atualmente. Sei. Atualmente. Mas também tem outras pessoas que se associaram para ajudar ou não? Só os 93? Assim, como membros da associação, nós temos só sobreviventes, né? Agora, nós temos realmente muitas pessoas que nos ajudam, né, para a paz e também estamos em muito contato com vítimas de outro tipo de radiação, né? Nós temos contato com o pessoal da Goiânia, do Nucremon aqui de São Paulo, né? Porque é uma luta conjunta contra a radiação, né? Quer dizer, o movimento de vocês vai além, né, de Hiroshima e Nagasaki. Sim. Vocês estão antenados e conectados à realidade concreta, a esses outros movimentos. Sim. Eu já participei uma vez de um encontro com vocês, estava presente o grande Chico Itaker, que participa também, um grande ativista, né, hoje nessa área. Certo. Ele tem participado muito com vocês. Com certeza, nós temos muita amizade, inclusive ele esteve até em Fukushima, né, para ver as usinas, o estrago que causa, que falam que é uma usina nuclear, uma energia barata. Barata? De jeito nenhum. Fukushima está ainda estragando o ambiente e estragando muitas pessoas que lá estão monitorando, todos estão sendo contaminados, né? É uma preocupação muito grande, então realmente o professor Chico, ele luta contra os usinas nucleares e nós estamos realmente assim, com ele, né, por essa luta também. E a associação, ela funciona aqui em São Paulo, né, no bairro da Saúde, é isso? Isso, nós temos um comércio pequeno no bairro da Saúde e a associação funciona na sobreloja, né? Vocês se reúnem ali? É uma vez por mês, os sobreviventes se reúnem lá para trocar ideias, para ver o que estamos, né, fazendo. Mas são pessoas com bastante idade, porque o mais novo já está com 73, 74 anos. Quem estava na barriga da mãe
Então, assim, são poucas pessoas que conseguem vir até a associação. Tá, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui para falar do livro, falar de uma peça de teatro, falar de outros movimentos que a Associação dos Sobreviventes da Bomba Atômica está realizando em São Paulo e no Brasil. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, que entrevistando, conhecendo, na verdade, um pouco da história dos sobreviventes da bomba atômica que moram no Brasil e que montaram uma associação muito interessante, que vem fazendo palestras, que vem difundindo a cultura da paz, dando uma grande contribuição para essa área. E vocês têm essa associação que tem feito um trabalho muito importante, mas vocês também estão agora fazendo uma peça de teatro, vocês viraram atores, né, de uma peça de teatro que se chama Sobreviventes de Hiroshima. Né, o Takashi, com 93 anos, participa da peça, a Junko, o Boko Hara. Como que é essa experiência, Takashi, como que é para o senhor participar de uma peça? O senhor virou ator agora, com 93 anos o senhor virou ator, trabalha numa peça de teatro. Como que é essa experiência? O senhor gosta? 93 anos começou teatro, não pensava. Também é verdade mesmo, não? Aquele bomba atômica nunca esquece. Por isso, agora, eu, 21 anos, vítima de bomba atômica. Dom Corá tem 5 anos, perdeu mamãe. Irmã também perdeu. É aquele dia. Junko Watanabe, 2 anos. Chuva Negro pegou. Depois, como ficava? Essas 3 pessoas vai fazer novela. Muito interessante. Já, todo lugar já fazer. Acho que muito importante. Então, como ficava lá, Junko-san? Como... Kudasai. Morita, como que a vida é imprevisível, né? O Morita foi vítima da explosão da bomba atômica em 45. Hoje ele é ator de teatro, hoje ele é nome de escola pública em São Paulo, de ETEC, e é também cidadão paulistano. Então, e agora, com 93 anos, ator, né? Muito ator e também personagem. Agora tem uma biografia escrita. Mas vamos falar com a Junko. Junko, como que é essa experiência também para você? Você imaginava participar de uma peça de teatro? Nem pensa, porque nós três, idade diferente, experiência da bomba atômica diferente. Então, esse aqui, Rogério Nagai, e cada pessoa que conversou vida, nós. Então, depois, ele que fez escrito, vai mais ou menos 50 minutos. O Rogério Nagai, né? Ele é o roteirista, o diretor da peça, ele que escreveu a peça. Ele que pensou, sim. Então, vamos fazer. Então, nós tentar fazer, né? Então, pela paz. Pela paz. Então, o movimento esse também é muito interessante. No começo, nós será que está pensando, mas quando começar, gostoso, né? Nós também divertindo, quando fazendo teatro, né? Cantando, dançando, ou teatro. Primeira experiência nossa, mas eu acho que quando fez depois, aquela pública está muito pegando nosso sentimento, né? Verdade. Porque nós três não falamos muito português, mas português no inteiro está fazendo, dançando, cantando, fazendo, e muitas peças de trocar, papai ou mamãe e filha, sempre trocar peça. Então, mas eu acho que da pública está sentindo muito, pegando nosso sentimento. Depois termina, eles
aplaudir e chorar e conversar. E eu acho que muito, nós também contentes assim, porque passo muito importante. Nossa experiência viva. Então, eles pegando muito esse sentimento. Eu acho que olha, muito... eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação de vocês, então a linguagem é o que menos interessa, a língua, porque tem outras linguagens, a linguagem corporal, a expressão corporal, a dança, a música, tem ali um valor muito superior à própria língua, né? A dificuldade de língua, isso vira uma questão menor, até secundária, mas olha, parabéns. Aquele sentimento que nos quer transmitir. Exato, não, isso vocês passam muito bem, o sentimento, a proposta, o conteúdo passado muito bem. Bom, Coari, para você também, como que foi essa experiência? Como está sendo essa experiência? Porque vocês vão fazer uma apresentação agora dessa peça no Festival Internacional de Teatro em Curitiba, não é isso? Sim. E você também imaginava que um dia seria ator de uma peça? A primeira experimenta, né? É vida. Mas, principal, a história de Takashi Morita. Aí, nossa experiência de bomba atômica. Aí, falando, todo mundo. Aí, acho que o público gostou muito, mas entende bomba atômica, né? Eu acho. Certo. E vocês já fizeram várias apresentações aqui em São Paulo, né? Em que lugares vocês já se apresentaram? Em várias escolas, né? Escolas. Faculdades. O último FEI. Na faculdade FEI. de FEI também fui apresentado. E daí abre depois para um debate, tem um debate Sim, com o público. isso. O público É isso que é importante. faz perguntas. Isso que o retorno para eles é muito importante, né? Porque dá espaço para pessoas pensarem o que é. É que a história é focada na história do meu pai, né? Justamente o que vai ser publicado agora, né? E eles ajudam realmente, os dois ajudam para contar a história do Takashi Morita. Tá. E o que mais chama a atenção do público, na sua opinião? Você que está acompanhando, assessorando, o que você acha que mais impressiona e chama a atenção do público nessa peça e na mensagem? É que realmente são 3 sobreviventes mesmo, né? Então a pessoa, assim, o público, os atores serem o público personagens realmente, reais da história. Isso, se comove por quê? Porque são pessoas que não falam muito bem português, principalmente meu pai, né? Mas assim, consegue transmitir a tragédia que foi, de uma forma às vezes até cômico, mas é uma coisa assim, experiência da própria pessoa, né? E não é uma atuação, como é que fala, estudada. É que vem do próprio coração, né? Da mente. E acho que aquilo realmente cativa. Então, em cada apresentação tem uma mudança de texto, porque o texto não é na íntegra, né? Eles não decoram o texto. Eles passam o sentimento, mas o texto varia bastante. Então, o diretor Rogério Nagai, ele vai, assim, moldando, vai aperfeiçoando. Então, os 3 atores têm falado para mim que cada apresentação, eles também sentem mais segurança e cada vez parece que a peça fica mais consistente. Né? E isso eu acho fabuloso. Ótimo. Não, porque eles não são atores, eles estão, né, sendo atores agora. Estão fazendo uma experiência. Eles estão sendo assim, lapidados. Sim. Mas assim, o texto é flexibilizado, né? As falas são flexíveis no sentido, elas não são decoradas, né? No sentido tradicional do teatro. Isso. Tá. Bom, então além da peça, além da escola, além do título de cidadão paulistano, o Takashi Morita também agora, né, é tema de um livro que está sendo lançado, um livro novo que se chama A Última Mensagem de Hiroshima, o que vi e como sobrevivi à bomba atômica. Essa edição é nova, está sendo lançada agora e conta a história. Aqui eu vou passar aqui para todo mundo ver o livro do Takashi Morita, A Última Mensagem de Hiroshima.
que fala o livro exatamente? Vamos fazer um resumo, assim, uma É a sinopse. É a biografia do Takashi Morita e foca também bastante na experiência da bomba atômica e depois sobre o movimento da associação atualmente. E realmente assim, quando nós fomos convidados para fazer esse livro, nós ficamos bastante gratos porque a editora ofereceu essa oportunidade e nós pudemos assim talvez sintetizar aqui dentro, né, o apoio de todas as pessoas que fizeram com que a vida de Takashi Morita seja uma coisa especial, né? O senhor também faz parte, o professor André, né, todos fizeram com que a vida dele tenha um significado, né? E a gente, assim, espero que tenha colocado direitinho essa mensagem. E a mensagem é de todos os sobreviventes, não é só, assim, o sentimento dele, mas de todos os sobreviventes que fizeram parte da associação, que querem transmitir essa mensagem pela paz. Porque o que sobreviventes falam? Eles foram vítimas de uma bomba atômica que foi lançada pelos Estados Unidos. Mas todos são unânimes em falar que não, o culpado de tudo isso é a guerra. Nenhum país, nenhum povo é culpado de nada. É a guerra que provoca esse tipo de tragédia. Então, todos nós, todo ser humano tem que pensar, né, que cada um vai contribuir para a paz, né? E essa mensagem é o principal desse livro. E é importante também que a população entre nesse movimento, né, da cultura da paz. Sim. Lógico que todas as guerras têm motivações econômicas, políticas, financeiras, né? E cada povo deve pressionar o seu governo a não fazer guerra. A gente tem que pressionar os nossos governos. Outras saídas. Outras saídas, que é na negociação, na política, no diálogo, na democracia, que você constrói a paz, né? Não é com guerra, não é com o capitalismo selvagem, com a retirada de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas que você constrói a paz. E tem várias fotos no livro, estou vendo vários registros aqui históricos, né? O Morita está mostrando aqui no livro. Morita gostaria de destacar alguma foto que chama a atenção para ele? Tem várias aqui, né? Agora, vocês têm peça de teatro, tem livro do Morita, tem um documentário também? Temos um documentário feito por Roberto Fernandes, um cineasta argentino. E, assim, para quem quer assim, conhecer... Está na internet? Está na internet. Está na internet. Qual que é o nome do documentário, vocês lembram? Para a gente divulgar. Quem lembra o nome do documentário? Documentário Hiroshima. 8h15. 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 É só colocar no Google lá, Takashi Morita, 8h15, que aparece, né, o documentário. Então, ele, né, fechou-se aqui um ciclo com as três principais abordagens artísticas, né? O livro literário, né? O livro, a peça de teatro e também o documentário. Faz um filme. Nossa, muito bom. E vocês têm também contatos com outros sobreviventes da bomba atômica em outras regiões do mundo, em outros países? Existem outras associações como a de vocês? Temos, assim, pelo mundo, lógico, fora o Japão tem bastante sobreviventes na Coreia, Coreia do Norte também, nos Estados Unidos, e depois no Brasil, e depois nos países da América do Sul, na Argentina, Peru, mas são números menores, né? E nós sempre temos, assim... Encontros é difícil, porque são pessoas de muita idade, né? Mas temos, assim, contatos e todo o benefício que nós conseguimos no Brasil. Houve uma indenização para vocês, para os sobreviventes no Brasil? Depois de no mundo todo, anos, mas no Brasil também, é isso? Sim, mas assim, nós lideramos esse movimento para trazer benefícios para pessoas que moram fora do Japão. Então, quando nós conseguimos, não só para o Brasil, mas todos que moram fora do Japão foram beneficiados. E isso
nos orgulha bastante. O próprio Japão que faz essa Sim, indenização, né? porque quando terminou a guerra, o Japão teve que assinar um acordo de que tudo relacionado à bomba atômica é da responsabilidade do governo japonês. Que ninguém, como instituição, como pessoa física, poderia fazer... Ser responsável? Assim, montar uma ação contra o governo americano. Então, tá. tudo é a Que é um responsabilidade absurdo total, porque quem lançou a bomba foram os Estados Unidos. Os mas Estados estava Unidos na guerra. Mas os Estados Unidos Então, não havia necessidade de lançar bomba, né? Porque o Japão já estava rendido praticamente. Certo. Por isso que nós chamamos de um crime hediondo contra a humanidade, né? É porque foi uma experiência. Mas uma Então, experiência que eles lançassem lá nos Estados Unidos a bomba e não no Japão, né? Nada justifica isso. Inclusive, nos Estados Unidos existem muitas vítimas de radiação porque participaram das experiências nucleares. Por quê? Porque na época ninguém sabia do problema da radiação. E isso é que é diferente a bomba atômica com outras bombas convencionais. E é por isso que vocês também participam aqui no Brasil de outros movimentos, alertando a população, não é isso? Certo. Você falou de alguns Goiânia, aqui é no Clebom, aqui na zona sul de São Paulo, né? Que é aquele aterro. Nós tivemos, assim, eles estiveram até na Angra para conhecer as pessoas que moram no entorno. Em torno da Angra, né? Que também corre riscos, né? Então, assim, no mundo inteiro nós temos esse perigo da radiação. E isso realmente é assustador. E a sociedade não se deu conta ainda disso. Essa é a mensagem que vocês tentam passar o tempo todo. Isso. Os perigos. E a radiação não tem cheiro, não tem cor, não tem... E contamina, sem saber. É a causa, inclusive, de câncer também, né? De doenças gravíssimas. Que vocês presenciaram no Japão. Mesmo quem não morreu naquele momento, depois ficaram as sequelas, né? Não é? Ciclos de doenças que aparecem. Sim. Né? E aqui, dos sobreviventes, tem pessoas com essas doenças? Todos estão nesse gama de estudos, né? Porque todo esse estudo ainda continua. Nós não temos o resultado, né? Então, isso que é triste, porque a humanidade pode estar sendo contaminada sem saber. Né? Tá. E muitas vezes não há necessidade desse tipo de contaminação. Nós falamos aqui do Chico Itaker, né? Qual é a relação de vocês com ele, nesse movimento com o Chico Itaker? É porque ele é contra usinas nucleares. Desde Fukushima, realmente ele luta para diminuir, para tirar as usinas nucleares. No Japão também, né? E ele realmente é um ativista muito importante e nós concordamos plenamente com a ideia dele. E principalmente no Brasil não há necessidade de usinas nucleares. Nós temos muito mais outras fontes de energia, né? Que são realmente limpas, né? Então, estamos com ele 100%, né? E vamos lutar para limpar esse mundo. Só antes de encerrar aqui o nosso programa, que já está chegando ao final, vocês têm um trabalho muito importante também, interessante, em escolas, fazendo palestras, são procurados por alunos, por faculdades, universidades, né? Tem uma ponte muito grande com a educação. Nessa parte, o professor André Lopes Loura, ele realmente é bastante ativo, né? E graças a ele, nós temos divulgado o nosso movimento, né? E, assim, como precisa educar o jovem para ter um mundo melhor, né? E nisso, acho que meu pai já realmente está integrado e a razão da vida dele atualmente. Com certeza. Olha, eu quero agradecer vocês pela presença aqui na Assembleia Legislativa, na TV Alesp, de estarem participando desse programa, parabenizar por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido, pelo espaço que vocês conquistaram aqui dentro da Alesp, o Espaço da Paz, que é um espaço, como eu disse, de visitação pública, pelo livro, né, que está sendo lançado agora, A Última Mensagem de Hiroshima. O livro aqui saiu do forno agora, saiu da gráfica agora, está fresquinho, está sendo lançado em todo o Brasil, que conta a história, sobretudo, do Takashi Morita, toda a trajetória dele,
desde né, do Japão. Ele já tinha presenciado, né, Morita, aquele bombardeio em Tóquio, não foi antes? Porque o senhor era militar, não era do exército, o senhor já tinha, né, sofrido já um trauma alguns anos antes. E foi em Tóquio, não foi? No mesmo ano. Foi no mesmo ano, né? Foi no mesmo ano. Abril, em Tóquio. em Tóquio. Em Tóquio. E depois ele viveu esse outro drama do cogumelo aqui da bomba atômica. Enfim, então tem um livro, tem a peça de teatro, tem o documentário, né? E todo esse trabalho que vocês estão fazendo com a educação. Parabéns, viu? Morita, a Junco, a Iasuco e o Bancoara. Muito parabéns pelo trabalho de vocês. É um exemplo de... Vocês transformaram algo que dizimou uma boa parte do Japão numa cultura de paz, num movimento de prevenção da vida, em defesa da vida, né? Em defesa da dignidade humana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada.